Olá, eu me chamo Francisco, tenho 43 anos e trabalho como gerente de uma distribuidora de alimentos. Eu comecei bem baixo na empresa. Lembro que entrei com 20 anos. Iniciei trabalhando como ajudante de entregador. Era responsável por descarregar os caminhões em diversas cidades. E assim era o meu trabalho, viajando de cidade em cidade. E foi em uma dessas viagens que acabei vendo um lobisomem. Lembro que estava perto do Natal. Nessas épocas festivas, a distribuidora fazia muitas entregas. E era até bom, porque ganhávamos mais. Eu já fiz muita entrega, mas nunca vou me esquecer de uma que fizemos em 2002. Estávamos eu, o Alex e o Henrique na estrada. O Henrique só conferia as entregas e dirigia o caminhão-baú. Já eu e o Alex ficávamos encarregados de descarregar o caminhão. E estava tudo tranquilo naquela viagem, até chegarmos ao interior daqui de São Paulo. Era por volta das 4 horas da tarde quando chegamos lá. Descarregamos as coisas no mercantil e ficamos tomando um café. Até que o Henrique falou assim pra gente: "O que vocês acham da gente dormir aqui essa noite e só pegar a estrada amanhã?" Eu e o Alex, como estávamos exaustos, aceitamos na mesma hora. Depois disso, o Henrique pegou o caminhão e colocou do lado desse mercantil. Mas logo chegou o dono e perguntou: "Vocês vão dormir aí?" Eu, achando que ele ia brigar com a gente, respondi: "Vamos sim, senhor, mas se lhe incomoda, podemos arrumar outro lugar para dormir." Ele então seguiu falando: "Não incomoda não, só ia avisar para vocês dormirem dentro do caminhão, porque tem umas coisas estranhas acontecendo por aqui." O Alex, que era muito medroso, perguntou que coisas estranhas estavam acontecendo. Nessa hora o Henrique chegou, e o dono do mercantil seguiu falando: "Vem aqui vocês três, que eu vou mostrar um negócio." Ele então foi andando para o outro lado do mercantil, e a gente logo atrás. Depois de um tempo, o homem parou na esquina e apontou o dedo para um dos portões do seu mercantil, e tinha alguns arranhões no portão. Eram vários arranhões, tão grande que a grade até estava entortada. O homem então seguiu falando: "Há 2 noites atrás, o meu segurança que fica dentro do mercantil disse que escutou um barulho muito alto vindo aqui da frente. Ele então pegou sua arma e saiu pelos fundos. Deu a volta pelo lado de fora. E quando chegou aqui na frente, viu a pior coisa da vida dele. Era um cachorro que tinha o tamanho de um homem. Quando ele viu o bicho, deu 2 tiros, que fez aquilo correr. O segurança, com medo dele voltar, correu muito rápido para dentro do mercantil. E não demorou muito para o bicho voltar, urrando e batendo no portão querendo entrar. Mas por Deus ele não conseguiu derrubá-lo. Logo depois de um tempo foi embora e deixou essas marcas para trás. Por isso eu pedi para vocês dormirem dentro do caminhão, porque é muito mais seguro. Vai que o bicho volta." Depois daquela rápida conversa, nós fomos para perto do caminhão. E o Alex foi logo falando: "Vou dormir na cabine contigo, Henrique, nem que eu durma sentado em um dos bancos." O Henrique ouviu aquilo e riu bastante, e então falou: "Tu acha mesmo que aquilo é verdade? Não tem lobisomem aqui não. Isso é história para boi dormir. Ele tá mentindo pra gente não dormir aqui." Foi aí que me virei e falei assim: "Sei não, Henrique. Um homem naquela idade não ia mentir. Além do mais, nós três vimos os arranhões." Mas mesmo assim o Henrique começou a rir e saiu andando, e chamando a gente de medroso. E para não ficar uns dormindo fora do caminhão e outros dentro, resolvemos que todos nós iríamos dormir no mesmo canto, dentro da cabine. E então o tempo logo passou,
E não demorou muito e já era de noite. Por volta das 7h30 nós fomos atrás de um restaurante para poder jantar. Mas aquela comunidade estava muito estranha. Praticamente ninguém estava nas ruas. E achamos apenas uma lanchonete, que tinha somente 2 pessoas lá, o atendente e a garçonete. A gente mal tinha chegado e o homem já foi falando: "Já estamos fechando. Se for comprar, vai ter que levar. Não pode comer aqui não." E o Henrique respondeu: "Calma, meu patrão. A gente só veio comprar uns salgados. A gente já tá de saída." Depois disso, começamos a escolher o salgado. E o homem ficou lá fora olhando de um lado para o outro, como se esperasse por algo. O Henrique, que era o mais brincalhão com todos, falou assim para a moça do balcão: "Esse cara aí não é muito normal não, né?" E apontou para o homem que estava lá fora, ainda olhando de um lado para o outro. E a moça, bem séria, respondeu: "Ele tá assim desde que viu o lobisomem." Ouvimos aquilo e já fui logo perguntando: "Mas que lobisomem?" Então a moça continuou num tom bem sério: "Tem um lobisomem aparecendo por essas redondezas, e ele acabou vendo o bicho. Era de madrugada quando ouviu os latidos de cachorro na rua, e quando olhou pela fresta da porta, ele viu um bicho grande, todo peludo, brigando com os cães. E foi depois dessa noite que ele ficou assim, olhando de um lado para o outro, com medo do bicho aparecer." Na mesma hora o homem entrou e falou que já ia fechar, pois estava muito tarde, e disse que era muito perigoso para a gente ainda estar ali. Então pegamos os pastéis que compramos e saímos. Não queríamos nenhuma confusão. E fomos andando por aquelas ruas desertas, e com aquilo na cabeça. O que era aquela coisa que estava todo mundo vendo? E para estarem todos vendo a mesma criatura, só podia ser verdade. Bom, depois de um tempo chegamos no caminhão, comemos os pastéis e então conversamos um pouco. Logo depois fomos dormir na cabine. Ainda era bem cedo, lá para as 9 horas da noite, e até que dormimos rápido. Parecia que aquela noite ia ser normal, mas não foi. Eu me acordei por volta das 2 horas da madrugada e resolvi sair para poder fazer xixi, pois a minha bexiga estava cheia. Saí da cabine e estava tudo em total silêncio. Nem grilo cantava lá fora. E fui para o lado do caminhão fazer o xixi. Logo depois voltei para dentro da cabine. E não demorou muito para tudo acontecer. Foram cerca de 5 minutos depois que entrei, que comecei a escutar grunhidos de cachorro. Era como se tivesse um cão chorando ali perto. E até achei que fosse um cachorro, mas não era. Foi então que resolvi abrir a cortina para ver o que era aquilo. E me arrependo até hoje de ter feito isso. Quando abri a cortina, percebi que a 15 metros dali estava um bicho peludo em pé, cheirando o ar como se procurasse algo. Na hora gelei a espinha e fiquei paralisado no banco. Nessa hora o bicho ficou de quatro e veio para perto do caminhão. E com medo dele invadir e atacar a gente, acordei o Alex e o Henrique e falei bem baixo para eles: "Faz silêncio e presta atenção no bicho que tá lá fora." Lembro que eles ficaram até com raiva de mim por tê-los acordado, mas logo depois o bicho passou em frente ao caminhão e eles viram o lobisomem. O Henrique perguntou o que diabos era aquilo. Eu, com muito medo, respondi que devia ser o lobisomem que o pessoal estava vendo. Nós três, muito assustados, esperamos aquela coisa se brenhar na mata. Então ligamos o caminhão e saímos o mais rápido dali, pois aquela coisa podia voltar e invadir a cabine com muita facilidade. Depois daquele encontro macabro, eu nunca mais tive notícias daquela região. E ainda hoje penso que escapei por pouco daquela fera, pois antes dele aparecer eu tinha saído para fazer xixi.
E se ele tivesse me atacado, talvez eu nem estaria aqui contando esse relato para vocês. Boa noite, Sam. Eu me chamo Ayrton. Atualmente moro na Paraíba, mas sou natural do Ceará. Hoje tenho 58 anos e sou segurança de uma empresa daqui. A vida tá muito boa para mim, mas que nem sempre foi assim, pois as coisas sempre foram difíceis para o meu lado, já que venho de uma família bem humilde lá do sertão do Ceará e sempre tive que trabalhar desde cedo, onde desde os 15 anos que trabalho para ter dinheiro e ajudar a minha família. Primeiro fui engraxate, logo depois fui vendedor de frutas, mas onde consegui estabilidade mesmo foi em um engenho de rapadura lá no Ceará. Comecei como cortador de cana, depois fui queimador, até virar caseiro da fazenda, onde era a do senhor Sebastião, lugar onde não faltava serviço para ninguém, pois qualquer um que procurasse trabalho lá, ele dava uma ajuda. Mas só que em meio a tanta gente em sua fazenda, ele acabou contratando um homem que mexia com coisas obscuras e que toda noite lhe virava um bicho muito estranho. O ano era 1993. Eu era bem jovem na época, mas já era caseiro da fazenda do senhor Sebastião, um homem que sempre gostou de ajudar as pessoas. Lá tinha trabalho para quem quisesse. Ele sempre recebia qualquer um em sua propriedade, pois além de lucrar com aquilo, ele gerava emprego para as pessoas. Mas só que num dia apareceu um homem folgado lá pela propriedade dele, e que quando chegou na fazenda viu todo ferido. Parecia que tinha brigado de faca com alguém, pois suas feridas eram profundas e pareciam ter sido feitas por um objeto cortante. Ele disse que tinha brigado com um ladrão na faca e que o feriu daquele jeito. No começo acreditamos nele, e o homem passou uns 20 dias acamado, mas que logo depois já estava trabalhando no engenho. Deram as instruções ao estranho homem, que aprendeu rápido a fazer o seu trabalho, mas que depois de um tempo começou a não querer mais trabalhar. Às vezes ele aparecia embriagado, ou se não, nem aparecia por lá. E além de fazer isso tudo, o homem tinha um costume muito estranho. Todo dia, sempre à meia-noite, ele saía sozinho para o meio do nada e só voltava apenas no outro dia. A gente sempre perguntava o que diabos ele ia fazer tarde da noite, e o homem sempre dizia que ia visitar uma moça que morava ali na região. E assim o tempo foi passando, até aquele sujeito abateu uma das vacas do senhor Sebastião sem a sua permissão e dá para os homens comerem, o que fez ele ficar com raiva e ter colocado aquele homem para fora de sua fazenda. Mas antes de ir embora, aquele homem olhou com ódio para o senhor Sebastião e então disse assim: "Você está cometendo um grande erro, pois não sabe com quem está se metendo. Hoje eu vou embora, mas vocês não terão um minuto de paz." Então o homem saiu arrastado pelos outros cortadores de cana, e que depois seguiu por um rumo incerto. E foi depois daquele dia que aquela besta começou a aparecer. Primeiro foram as pessoas da região, que começaram a falar sobre terem visto o animal peludo correndo pelas estradas. Depois os próprios homens que trabalhavam na fazenda estavam falando sobre esse mesmo bicho. E foi aí que aquela criatura começou a atacar a fazenda do senhor Sebastião. Primeiro foram os engenhos, que amanheciam cheios de terra e com tudo revirado. Depois foram os animais que apareciam mortos.
todos estraçalhados, como se um bicho muito grande tivesse os atacado. O senhor Sebastião pediu para a gente ficar de tocaia, para ver quem estava fazendo aquilo tudo, pois ele não acreditava que seria obra de uma besta feroz, assim como muitos estavam falando. Ele chamou eu e outros homens de confiança para ficarmos de tocaia sem ninguém saber, para ver se conseguíamos descobrir quem estava causando aquele alvoroço todo. Mas foi aí que nos deparamos com um bicho que até hoje lembro do seu rosto. Era uma noite de sexta-feira. Estávamos em um alpendre perto do engenho, comendo tapioca com café, até que um dos homens falou: "O que é aquilo?" Olhamos para onde o homem estava apontando e de trás de uma cerca vimos um bicho de pé e que estava olhando para a gente. Aquela coisa, vendo que a gente estava armado, ficou de quatro e correu até uma estrada de terra, onde se embrenhou no mato até sumir na escuridão. Aquilo deixou todos com medo, pois nós estávamos de tocaia atrás daquele bicho, mas foi ele que nos viu primeiro. Mas mesmo assim ficamos ali, mas sempre em alerta, pois agora sabíamos que os relatos sobre o tal lobisomem eram verdade. Mas o bicho não voltou mais. Aquele ser era muito inteligente, pois só veio aparecer alguns dias depois, tendo matado um bezerro e algumas galinhas. O senhor Sebastião, com muita raiva, contratou uns pistoleiros da região, que eram famosos por matarem um rindo, e o Sebastião ordenou que eles fossem atrás do estranho homem, mas que não encontraram nada. Os pistoleiros ficaram na fazenda para ver se pegavam o bicho. Eles ficaram no encalço do bicho, e quase toda noite se ouviam vários disparos de arma de fogo, mas nunca pegavam aquela aberração, até aquela fera arrancar a mão de um dos homens. Era uma madrugada de sábado para domingo. Todo mundo acordou com alvoroço na casa do senhor Sebastião, pois um dos pistoleiros havia tido sua mão arrancada por aquele ser. Às pressas o levaram para o hospital, pois a sua situação era grave, já que além da mão decepada, sua barriga e suas costas tinham grandes arranhões. E foi naquela noite que demos um fim naquela história. Pegamos tudo o que era de arma e juntamos 7 homens. Então ficamos na mata caçando bicho. Foi aí que mais ou menos lá para as 3 da madrugada, aquela coisa deu as caras outra vez. E quem viu primeiro o bicho fui eu, já que estava em cima de uma árvore observando. Aquilo vinha correndo ao longe pela estrada em disparada, pois com a claridade da lua dava para ver o caminho todo. E vendo aquele bicho vindo ao longe, chamei os homens que foram ficar de tocaia dentro do engenho. E o bicho foi direto para lá. E só então vi como de fato ele era, pois passou por mim debaixo da árvore. Ele era muito grande. Seu corpo tinha pelos por todo canto. Suas orelhas eram grandes, que nem a de um cachorro, só que viradas para baixo. Ele era meio que corcunda, e com pernas grandes viradas para trás. Aquele bicho tinha uma respiração cansada e assustadora, e quando ele foi para o engenho, não deu outra. Os homens atiraram até não sobrar bala, e o bicho, mesmo tomando muito tiro, ainda correu bem rápido para a mata. Mas eu sabia que ele não ia muito longe, pois havia perdido muito sangue, e não ia demorar até acharem o seu corpo sem vida. Alguns dias depois dos tiros, começamos a sentir um mau cheiro vindo da mata, e quando fomos ver, nos deparamos com o corpo daquele homem folgado todo inchado, dentro de uma vala perto da fazenda. Chamamos a polícia e enfim veio a identificação daquele sujeito. Se tratava de Matias de Souza, 34 anos, e que era natural do Amazonas, mas que de alguma forma estava ali no Ceará. E como chamamos a polícia, o senhor Sebastião acabou sendo acusado de homicídio doloso, por conta dele ter respondido pelos atos de seus trabalhadores. Após cumprir a sua pena, ele resolveu se mudar dali,
já que a sua reputação já não era mais a mesma. Ele vendeu suas terras, os seus animais e até o engenho, e então foi embora com sua família para algum lugar. Eu fiquei por aí de emprego em emprego, até me estabilizar aqui na Paraíba nos anos 2000, onde consegui um emprego de segurança da área privada, a qual estou até hoje. Sempre contei essa história para meus amigos e parentes, mas eles não acreditam nessas coisas. Mas eu também não acreditava nas histórias que ouvia. Por isso tive que ver, para ter certeza de que lobisomens existem. Boa noite. Há experiências em nossas vidas que, por mais que queiramos esquecer, ficam sempre em uma gaveta, sempre prontas para serem puxadas e reveladas, mesmo com o risco que sejamos taxados como ridículos ou até mesmo loucos. Acho até que é isso que irá acontecer comigo no exato momento que tentar transcrever a minha. Então, vamos a ela. Mais uma vez estou na cidade natal do meu pai, um interiorzinho a 120 quilômetros de Salvador. Deveria ter uns 6 anos. Era entre os meninos, o mais novo. Minha irmã ainda chupava bico e andava com a fralda para cima e para baixo cheirando. Mania que durou até os 10 anos. Nessa época, era a data de aniversário de casamento dos meus avós. Todos se reuniam. Meus tios e primos surgiam vindo de não sei onde. Era tanta gente que só mesmo aquele sítio com seus 6 quartos para ajustar a todos, e mesmo assim sem muito conforto. Durante o dia era só farra, tomar banho no rio, subir em árvores, comer tomates semi-maduros, coisa que minha finada avó se zangava. Porém chegava um momento dessa algazarra que eu respirava e me trazia angústia, que era o anoitecer. Não sei se era por conta das histórias que os adultos insistiam em contar para depois dizer que éramos chorões, pois assombrações não existiam, ou o objeto que minha avó dizia ser algo trazido por meu bisavô. Só sei que entrava em pânico quando anoitecia. Porém essa noite não teria histórias, e sim festa. Festa em homenagem aos meus avós. Só que em um vilarejo afastado do nosso sítio, e por haver alguns adolescentes na casa, fomos deixados sob as suas guardas. Eram 4 adolescentes, entre 14 e 16 anos, tomando conta de 9 crianças, que tinham entre 4 e 9 anos. Nossos primos mais velhos foram orientados para nos dar banhos no horário certo, colocar o café e nos mandar para a cama na hora certa também, que também seria mais seguro deixar os cachorros dentro de casa. Eram 5 cachorros, Piau o mais velho e maior, Sardinha o mais arteiro, Boto o mais bravo, Piaba o menorzinho e o xodó das meninas, e Ipiá, uma fêmea um pouco antissocial com estranhos. Os mais velhos diziam que dar nomes de peixes a cães, eles vivem mais, e acho que dá certo mesmo. Sim, continuando. Eles se espalhavam pela casa, tomando seus lugares, e só saíam dali quando os adultos chegavam. A noite prosseguia tranquila, conversas, brigas e até namoros. Sabe como são os primos. E como era de se esperar, os menores foram sendo vencidos pelo sono. Os maiores também, e a casa repousou em total silêncio. O engraçado dessas noites no sítio é que enquanto existisse uma luzinha acesa, tudo era clareado por ela, mas ao apagá-la, tudo era engolido pela escuridão. Parecia que o escuro ficava só esperando a hora de atacar. E isso sempre chamou a minha atenção, porque a luzinha era tão pequena
sempre vindo de um simples lampião ou candeeiro. Já a escuridão não, era grandona. Eu olhava para fora da casa e lá estava ela, engolindo tudo sendo barrada por aquela luzinha. Já eram as 23 horas. A festa lá na cidade devia ainda estar pegando fogo. Eu estava no quarto da minha avó, junto com minha irmã e um primo. A cama da minha avó era enorme. Era queen size daquela época. Piau, que era o cachorro que eu mais gostava, e acho que a recíproca era verdadeira, dormia embaixo da nossa cama. Os outros cães se acomodavam uns na sala, outros na porta do fundo, e outros também fazendo companhia para os primos que ficavam no quarto. E eu não sei como se iniciou aquela agonia. Eu só lembro que em um momento tudo estava calmo, e no outro houve a gritaria. Acordei assustado com minha irmã chorando, também sem entender o que tinha acontecido. Piau saiu debaixo da cama e já caminhando para a porta dos fundos. Parecia já saber o que estava acontecendo e o que fazer. Os outros cães também tiveram a mesma atitude. Pense aí, um monte de meninos chorando e gritando, e ninguém para dizer o que deveria ser feito. Até que meu primo, que era mais velho, resolveu deixar os cães saírem. Porém deixou Piau dentro de casa conosco, imaginando que o que é que fosse que estivesse do lado de fora, irritando tantos cães se por acaso entrasse, encontraria um vira-lata, mestiço com fila e pastor, pronto para nos proteger. Os cães voaram pela porta e tiveram que fazer muita força para segurar Piau, que queria ir junto com seus companheiros. De dentro da casa só víamos grunhidos, ganidos e de repente uma correria, como se estivessem dando volta na casa. E de repente, os latidos foram se distanciando, até que parou. Dentro da casa nós tentávamos saber o que tinha acontecido. Piau ia de um lado ao outro da casa querendo sair. Depois de alguns minutos com os ânimos acalmados, até o do próprio Piau, tudo foi esclarecido. No meio da confusão realmente não percebi que uma das minhas primas estava parada, estática. Até achei que ela deveria ser a única que estaria calma diante daquele inferno. Grande engano. Após ter se acalmado, ela nos contou o seguinte. Ela acordou com alguém batendo a porta do fundo. Como ela estava no quarto que era próximo da cozinha, ela foi ver quem era. Achou até que seria nossos pais retornando da festa. Quem frequentou essas casas da roça sabe que a maioria das casas são de cimento, mas acho que às vezes, por terem gasto tanto dinheiro em outras coisas, algumas partes da casa são terminadas em massapê, o barro batido, e com o tempo aparecem buracos, que às vezes são tapados e outros não, já que as partes que são de massapê ficam nas cozinhas, e não são todos que entram nelas, então fica assim. A sala feita de cimento, o lugar das visitas, e cozinhas de massapê, local das pessoas da família, ou se não de amigos íntimos. Pois bem, minha prima acordou e foi ver quem era, e olhou em um desses buracos, para saber quem estava ali. Ela disse que não se lembra muito bem, só lembra de ter visto um homem muito branco, mas branco mesmo cor de leite. Seus olhos eram vermelhos, que olhou para ela no mesmo buraco que ela olhava. Ele pediu para que ela abrisse a porta. Ela ficou parada, petrificada olhando para ele. O homem então vociferou para que ela abrisse a porta, já que ele estava com muita fome, e nesta hora seu rosto pálido já se tornava escuro. Ele caiu no chão como se estivesse tendo espasmo de dor, e a última coisa que ela se lembra foi ele implorando para que ela abrisse a porta pois estava com fome, e viu seu corpo se debater e dobrar de tamanho. Durante toda aquela balbúrdia, ela ficou ali parada perto da porta, sem se mexer, catatônica, tanto que a iniciativa de abrir a porta para deixar os cães saírem foi do meu primo, que para isso teve que empurrá-la, para tirá-la do caminho. Lembro-me de passar o resto da madrugada rezando para que meus pais viessem logo. Quando chegaram, nos encontraram acordados. Ninguém dormiu mais, lógico. Ainda tomamos bronca, e mais outra quando não encontraram os cães. Alguns de meus primos queriam ir para casa no outro dia, mas ainda faltavam 3 dias para chegar o dia combinado por todos nós para retornar a Salvador.
Os cachorros apareceram só no final da tarde do mesmo dia, todos sujos e famintos, como se tivessem corrido muito. House esperou o dia todo sentado na frente da casa. Aquela noite foi inesquecível, guardada e esquecidos por alguns. Nossos pais disseram que foi imaginação, que os cachorros devem ter perseguido algum cão rival que se aproximou da casa. Mas coincidentemente ou não, todas as noites era padrão. Os cães choravam para poderem entrar em casa, e quando o acesso era liberado, cada um deitava embaixo da cama onde estávamos dormindo. E isso melhorou muito as minhas noites de sono. Hoje, quando estou na minha casa assistindo meus filmes, ou até mesmo lendo os contos do site, quando desligo a luz, vejo que a escuridão diminuiu. Ela não está tão grande como antes, como na roça. Ela hoje tem medo ou vergonha, pois quando eu apago a luz, ela não vem como antes, toda cheia de si, arrogante e tomando tudo. Às vezes, nessas horas, imagino se não houvesse os cães, o que ele teria comido. Hoje mesmo, estou aqui. São 22h45, chovendo pra caramba. Acho que uma canela do poste de energia caiu. Tá tudo escuro, não a escuridão de antes. E eu não tenho cachorros. Meu Deus. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.